Fala galera, avisa pra geral que a FJU está na TV Templo, canal 10.1. E claro, estamos nas nossas redes sociais também. Então bora curtir, comentar e compartilhar com seus amigos aquela live topzera. Vamos ao top de 5 segundos. 5, 4, 3, 2, 1. A live FJU está no ar. Estamos mais juntos do que nunca. Fala galera, estamos no ar com mais um Live FJU. Hoje, segunda-feira, dia de algo a mais, dia especial para a galera da Força Jovem. E dia também de você aprender, né? Afinal de contas, esse é o objetivo do programa Live FJU, te ensinar a não errar. De repente você tá aí e tem errado muito, diga-se de passagem. E para você também, que de repente é pai de um jovem que tem errado, para você também aprender a como lidar com essa situação. E para nos mostrar isso, hoje a gente tem aqui o Gabriel. Boa tarde, Gabriel. Boa tarde, pastor. A Stephanie também, boa tarde, Stephanie, que vão compartilhar com a gente daqui a pouquinho um pouquinho da história deles e para mostrar que os erros de vocês não precisam ser repetidos, né? Erraram, aprenderam, hoje estão bem, mas tem muitos aí que têm errado e que você, uma vez aprendendo a não errar mais, você pode, então, mudar a história da tua vida. Essa é a decisão mais importante que você pode tomar, diga-se de passagem. Decisão essa que milhares de jovens têm tomado todos os dias, a partir do momento que conhecem a Força Jovem, a partir do momento que compartilham aqui com a gente as suas experiências, as suas vidas e também das nossas reuniões. E falando em reunião, hoje é dia de algo a mais, aquela reunião para nós aprendermos mais da Palavra de Deus, buscarmos o Espírito Santo, buscarmos a presença de Deus, aprendermos sobre como lidar com várias situações que acontecem ali no nosso dia a dia. E para você saber mais do que acontece todas as segundas-feiras aqui na nossa reunião do Algo a Mais, acompanhe só esse intervalo aí. Você já sentiu que precisa de algo a mais na sua vida espiritual? Algo que vá além do comum. Algo que te impulsione a um novo patamar de conexão com Deus? A FJU te entende. Tá aí, ó, essa é a oportunidade que você tem para colar com a galera da Força Jovem aqui hoje, daqui a pouquinho, às 19h30, nós teremos a reunião do Algo a Mais. Avenida Celso Garcia, número 499, aqui no Brás, bem ao lado aqui do Templo de Salomão, está a Catedral do Brás, onde a galera da Força Jovem do Templo de Salomão se reúne aqui todas as segundas, a partir das 19h30, para compartilhar ali da Palavra de Deus, para experimentar do poder de Deus. E essa segunda-feira, em especial, nós vamos estar fazendo a busca ao Espírito Santo, determinando que a presença dele, ela possa te encher, te trazer paz, não importando quem você seja ou como você esteja. O Espírito Santo, certamente, ele tem um espaço reservado dentro de você a partir do momento que houver uma entrega sincera e verdadeira para ele, tá certo? Agora, vamos lá, Stephanie, conhecer um pouquinho da sua história. Conta pra gente aí quem era a Stephanie, como é que tá a Stephanie hoje, compartilha com a gente a tua história. Sim, senhor pastor.
Eu cresci na igreja, sempre fui da igreja. Minha avó me levava, para onde ela ia, eu estava. Para os eventos, eu estava com ela em todo lugar. Eu cresci num lar construído. Minha mãe se casou depois de um tempo que eu estava, já nasci, ela se casou. E ele se tornou meu pai presente. Aquele que eu não tinha, ele se tornou. Então, foi crescendo assim, foi uma família, foi construindo uma família linda, e nisso era só isso. Você tinha uma referência de família, então? Sim, senhor. Porém, ele tinha um problema de saúde. Por conta do passado dele, ele teve um problema de saúde, onde ele chegou a ficar internado várias vezes, onde ele chegou a usar oxigênio. Para onde ele ia, ele estava com oxigênio. Então, ali eu vi um baque. Um baque para mim, porque eu olhava assim, eu falava, meu Deus, como pode? Porque ele foi o pai presente que eu não tive, eu colocava ele como o meu herói, o meu Deus também. Então, isso foi crescendo assim, até que chegou o momento onde a situação dele se agravou e foi quando ele piorou. Nisso eu já estava um bom tempo na igreja, eu já estava no FTU e eu fiz de tudo. Eu pedia para Deus, orava toda vez, orava constantemente para ele, para curar ele. Mas acabou que ele veio a falecer. Nisso ali, eu falei, eu não acredito mais em Deus. Por conta desse baque, eu falei, eu não acredito mais. Ele poderia ter salvado, ele poderia ter deixado o meu pai aqui. Então, nisso foi quando eu me afastei. Eu me afastei de vez. Eu não queria saber da igreja, eu não queria ouvir falar da igreja. A minha avó chamava, eu falava que não ia. Eu batia o pé e falava que não ia. A minha mãe também falava, vamos. A minha mãe não era da igreja. E chamava toda vez e eu falava, não vou. Nisso, eu peguei uma mágoa também de uma pessoa da igreja por esse acontecimento e por outros também, onde acabou que uma palavra dele me feriu. Então, eu guardei mágoa e nisso só foi ajudando uma coisa na outra. E para castigar Deus, achar de uma forma que eu estaria castigando Deus, eu comecei a fazer tudo aquilo que eu não fazia antes. Comecei a sair, comecei a beber, comecei a usar drogas e tudo isso, viver em festas e tudo isso só porque eu achava que ia machucar Deus. Então, deixa eu entender. Você se frustrou com Deus porque achava que ele poderia ter empatado a morte do seu pai. Então, na tentativa de agora eu vou descontar isso em Deus. Você sabia que tudo que você estava fazendo era consciente de que aquilo desagradaria a Deus. Era intencional, então. A intenção era essa. Sim, senhor pastor. Eu achava que eu estaria castigando Deus. Ele perdeu mais uma pessoa, então eu estaria castigando Deus. Na minha cabeça só passava isso. Eu vou castigar Deus de alguma forma. Mas mal sabia eu que eu mesmo estava me castigando. Não estava castigando a Deus. Com esses problemas, eu só fui me afundando mais. Aí veio a crise de pânico, a crise de ansiedade. Chegou um momento que eu estava em casa, sozinha com meu irmão pequeno, e eu tive uma crise de pânico. Não estava ninguém, só estava meu irmão pequeno, e ele teve que me socorrer, porque eu comecei a me debater, comecei a gritar, eu comecei a dizer sai, sai, para uma coisa que eu não sabia o que era, mas ele ali me ajudou, uma criança pequena, teve que correr, sair e pedir ajuda. Então, aquilo foi só piorando mais. Eu falei assim, para a igreja eu não volto. Não volto mesmo. Eu sabia onde que era a solução, mas eu falei, para a igreja eu não volto. Então, fui mais me aprofundando nas piores coisas que eu achava que fazeria mal para Deus. Eu comecei a seguir umas amizades não muito boas para mim. Eu pensava que poderia ser meu mundo, a minha salvação. Mas não foi. Foi só mais ladeira abaixo. Foi na onde que a minha queda veio mais. Foi na onde que eu entrei na prostituição. Comecei a sair com meninas também. Uma coisa que eu nunca pensava que eu ia gostar, vamos se dizer. Eu comecei a gostar. Eu comecei a sair com homens casados. E ali só foi mais o meu fundo do poço. Por conta das amizades. E foi assim, vivendo por 3 anos. Cada vez
piorando mais e mais. Chegava momentos que eu saía na sexta-feira e só voltava na segunda, achando que ali seria a minha felicidade. Eu comecei a usar droga porque achava que seria um momento de paz. Eu tinha paz, aqueles 5 minutinhos, mas depois voltava o inferno todinho que eu construí. Aquele lá que eu tinha construído, que minha mãe e meu pai tinham construído feliz, eu tornei no inferno para todos que estavam ao meu redor. E nisso foi continuando. Eu só ia piorando cada vez mais. E não tinha, para mim, eu via que não tinha mais salvação. Para mim, depois de parar de pensar que Deus existia, eu comecei a pensar, agora não tem mais salvação. Eu vou fazer o que na igreja? Ninguém vai me aceitar do jeito que eu estou agora. Ninguém vai querer estar comigo. Eu não vou ter amigos. Eu vou só ter amigos aqui fora, porque é aqui fora que eu achei amigos. É aqui fora que eu achava que tinha achado amigos de verdade. Então, foi nisso. Foi só progredindo mais para pior. Não tinha melhora nenhuma. Eu não tive nenhuma vitória. Era chegar na sexta-feira, ficar toda animada para sair, chegar na segunda-feira e só chorar. Só choro. E a crise de ansiedade vindo e a crise de pânico vindo. Então você curtia ali toda aquela festa, você ficava com pessoas, rapazes, mulheres. Você chegou a usar drogas? Sim, senhor. Que tipo de droga você chegou a usar? Eu cheguei a usar mais maconha e cigarro, só ficou nesses. Tudo na afã ali de preencher aquele vazio que você tinha. Então você começava o seu dia, imagino eu, aqui, né? E no final do dia você estava lá no seu quarto, mais uma vez, chorando. Sim, senhor. E nesses momentos de muito choro, lágrima, como é que você se sentia ali? Você se via sem salvação, você disse agora? Como é que estava dentro de você? Vazio. Ali por dentro era uma dor que eu não sabia explicar. Doía. Doía muito. Doía chegar a doer muito na alma. Então, para mim era só vazio. Eu não tinha alegria por dentro, eu não tinha alegria por fora. A alegria que eu tinha por fora era só de momento. Então, por dentro era um grande vazio. Um grande buraco que eu tentava sair, escapar, mas não conseguia. E tudo isso por conta de uma suposta mágoa de Deus. Né? Sim, senhor. Deixa eu só fazer uma observação aqui. Eu fiz essa pergunta para ela porque talvez você está seguindo o mesmo caminho. Por conta de uma mágoa que você guarda de Deus, porque algo aconteceu na sua vida e você disse assim, o culpado foi Deus. Você culpou a Deus por algo que aconteceu. Você culpou a Deus pela perca de um familiar, por algo que não funcionou, por algo que não deu certo, por uma expectativa que você criou de algo e essa expectativa não foi suprida. Você culpou a Deus e você talvez teve o mesmo pensamento da Stephanie. De dizer, então, fazer o seguinte, eu vou descontar toda essa mágoa nele. Ele vai perder mais uma pessoa. Tem uma frasezinha que todo mundo conhece, né? Que diz assim, Deus sem eu é Deus. E eu sem Deus não sou nada. Todo mundo conhece essa frase. E ela nunca fez tanto sentido agora, né? Porque na sua tentativa de querer culpar a Deus ou julgar a Deus, crucificar Jesus de novo, é o que você queria fazer ali, vou crucificar Jesus de novo. Você não entendia que todo o teu sofrimento, ele já tinha passado para que você não precisasse passar. Sim. Mas você, na tentativa de crucificar Jesus de novo, foi lá e se crucificou. A dor que você tentou causar em Deus, ela veio para você. E é isso que de repente está aí você passando. Você, na tentativa de ferir Deus, você está se ferindo, você está se machucando. Não é esse o caminho. Deus não quer que você o fira de forma alguma, como Ele também não quer que você seja ferido. Porque talvez você esteja aí e você, nas muitas festas, nas muitas amizades, no muito ficar com um, ficar com outro, já se envolveu com pessoas do mesmo sexo, já experimentou de drogas, de coisas que você jamais imaginou fazer. Na tentativa de preencher um espaço que estava vazio, mas na verdade você está se sentindo sufocado. Por aquilo que você está tentando preencher, você está se sentindo sufocado. Isso está te matando aos poucos. Você chegou a se sentir assim, sufocada? Sim, senhor. Eu me sentia que eu estava cada vez mais em um mar e cada vez mais me afundando. E que a bola que estava presa no meu pé ia só me puxando mais para baixo. E cada vez que piorava a situação, mais a bola crescia e eu se sentia mais e mais me afundando. E imagina que uma pessoa que está assim, quando se tira essa bola dos pés, ela vai vindo assim, né? O mar se acabando e ela voltando ali para o oxigênio. Quando chega lá, que dá aquela respiração forte, ela diz,
aquele alívio, né? Graças a Deus eu consegui. Quando é que foi esse dia para você? Como é que as coisas começaram a mudar? Eu ainda era um pouco, muito orgulhosa, na verdade, nem pouco. Tinha vários convites. O pessoal que era do Força Jovem me convidava toda hora. A obreira que cuidava do FTU também me convidava, não para voltar para o FTU, mas sim para voltar para o Força Jovem. Me convidava toda hora, mas era uma pessoa que pegava e bloqueava a mensagem, não queria ver. E isso foi continuando. Até que um momento eu passei outros momentos da minha vida, um dos piores, eu me vi sozinha. Eu falei assim, eu tenho que dar um jeito. Foi quando eu peguei Covid no final do ano, na virada de ano, e não teve nenhum amigo ali do meu lado, nenhuma família do meu lado, porque para eles, se eu me abraçasse, ia pegar Covid. Então, foi ali que eu me senti mais sozinha ainda. E com esse orgulho todo, eu falei assim, agora eu vou ter que quebrar um pouco do meu orgulho e fazer diferente. Então, foi quando eu comecei a quebrar um pouco do meu orgulho, mas ainda não deixei 100% tudo aquilo que eu precisava deixar 100%, que era o mundo. Então, eu só deixei 50% e 50% com Deus. Mas não era isso que Deus queria. Então, foi que Ele me colocou em outra situação e me mostrou. Ou você vem completamente para mim, ou não tem mais... como eu vou poder te salvar? Não vai dar para eu poder te salvar mais. Então, foi quando eu tive esse entendimento, eu voltei. Por outro convite de uma obreira, eu estava voltando para minha casa, aí eu vi a mensagem. Ela me mandou a arte do Encontro Jovem. E nisso eu falei assim, é agora. Eu vou, porque eu já estou na rua. Se eu voltar para minha casa, eu vou falar. O Encontro Jovem era naquele dia? Sim, senhor. Era no domingo, eu estava na rua. Aí eu falei, eu vou. Se eu não for agora, eu vou voltar para minha casa e vai ser a mesma coisa. Então foi quando eu decidi ir. Desliguei meu celular para não receber mensagem e fui. Então, naquele dia, quando eu entrei na igreja, eu já senti um pouco de alívio. Que eu falei assim, se eu cheguei até aqui, se eu conseguir entrar na igreja novamente, com todas as minhas mágoas, com todos os meus orgulhos, então eu consigo ir. E foi quando o Força Jovem me abraçou mais ainda. E eu entendi, a salvação é individual, sim, mas o caminho não precisa ser individual. Então eles me ajudaram bastante. A obreira conversou bastante comigo, a obreira cuidou de mim de perto, então eu tive aquele entendimento. Mas ainda assim, tinha uma mágoa de Deus por ter levado meu pai. E eu não tinha deixado 100% no altar. Quando eu tive esse entendimento de deixar 100% no altar, eu estava, vamos dizer, demorando um pouco já. Eu já estava sentada. Chegou um momento que a obreira falou assim, eu não sabia como conversar com você sobre o batismo, sobre o Espírito Santo, porque você se trancou muito com isso. Você vinha para a igreja, mas você ouvia tudo que Deus falava com você? Eu falava, não. Entrava no ouvido e saía no outro. Para mim era mais uma reunião, para mim era mais um encontro jovem, para mim era mais um algo a mais. Só para preencher aquele dia que eu estava lá, só para esquentar banco, vamos se dizer. Então, foi quando eu olhei e falei, realmente, eu não ouvia nada. Ou eu me lanço agora, ou eu vou ficar assim, para sempre, aqui na igreja, esquentando banco. Então, foi quando eu cheguei um dia, na quarta-feira, e falei assim, meu Deus, eu tô com mágoa do Senhor. Eu tinha muito ainda, até que agora diminuiu, mas eu entendo que se o Senhor me deixar aqui esquentando banco, vai ser o que de mim? Eu vou perder mais um familiar meu e vou culpar o Senhor novamente? A minha avó está prestes aí também. A minha mãe, não sei o que pode acontecer com ela a qualquer dia. Os meus irmãos também. Então, Senhor, eu te deixo. Deixa aqui toda a minha mágoa. Peço perdão. Então, ali eu perdoei Deus, mas eu não tinha me perdoado por tudo que eu tinha feito. Então, foi ali mais um mês. A obreira falando e entrando no ouvido e saindo no outro. Porque eu não entendia que, além de perdoar Deus, pedir perdão para Deus me perdoar, eu precisava me perdoar. Porque tudo que eu fiz para magoar Deus, como eu vou me perdoar? Eu fiz tanta coisa, tanta besteira,
por uma frustração, por uma mágoa pequena que virou grandona. E eu fiquei, meu Deus, e agora? Então foi quando eu quebrei meu orgulho e falei, eu preciso me perdoar. Se eu fiz isso, é errando que se acerta. Então errei, agora eu vou acertar. Foi quando eu decidi me batizar. Me batizei nas águas, ali eu falei, agora de diante, vamos. Mas eu ainda tinha o meu orgulho de ser muito imprepotente. As pessoas falavam comigo, eu falava, eu sei. Ah, eu sei. Ah, falava da palavra, tá, eu sei. Mas eu não era humilde de reconhecer que eu precisava de ajuda ali, mesmo dentro da igreja. Então, quando a obreira chegou novamente em mim e falou, você precisa ser humilde. Foi quando eu entendi que além de ser humilde com as pessoas, eu precisava ser humilde com Deus. Porque eu não estava sendo humilde com Ele. Porque eu ainda assim achava que Ele não tinha me perdoado por tudo que eu tinha feito. E quando realmente mesmo, entrou dentro de mim, Deus falou, eu te perdoo, minha filha. Ali sim, eu busquei o Espírito Santo como nunca tinha buscado antes. Ouvir o perdão de Deus foi o que mais me aliviou. Foi o alívio que eu precisava. Então foi quando eu fui humilde e recebi o Espírito Santo. Porque eu fui humilde de reconhecer que eu precisava dele e não dele, de mim. E aí, a partir desse dia, uma nova Stephanie surgiu. Uma nova Stephanie. A menina que saía na sexta-feira para chegar só na segunda, não saía mais. A menina que precisava beber, precisava fumar, não precisava fazer mais isso. Porque ali eu tinha paz e alegria. A mágoa que eu não tinha mais. Então, ali, aquele vazio que eu sentia, eu já não sentia mais o vazio. Eu me sentia completa. Mesmo faltando algo, poderia estar faltando algo ainda. Algo que não sabia explicar. Mas eu sabia que eu estava cheia. Cheia e aquilo só transbordava mais e mais. Então, tudo que você buscou no mundo e não encontrou, a verdadeira alegria, a verdadeira paz, ao encontrar o Espírito Santo, ser cheia dele, você achou. Sim, senhor. Hoje você é cheia e, como você disse agora, você transborda dessa alegria. Sim, senhor. E veja que o que impediu a Stephanie de encontrar essa alegria verdadeira, essa paz que todo ser humano precisa, foi uma coisa chamada mágoa. A mágoa. A mágoa, quando ela entra no coração de uma pessoa, ela vai maltratando, ela vai machucando. E é uma coisa que, aparentemente, ela é imperceptível, porque ela vem de dentro para fora. As pessoas olham para você e não percebem que você tem guardado uma mágoa dentro de você. E, às vezes, uma mágoa até do próprio Deus. E talvez você é uma pessoa que, de repente, já perdoou todo mundo, mas ainda não se perdoou. Você está aqui, dentro da igreja, talvez você esteja envolvida com as coisas da Força Jovem até, mas você carrega aquele pensamento de dizer assim, eu não sou digno, eu já errei tanto, já falhei tanto, será que Deus vai realmente um dia encontrar espaço dentro de mim? Se perdoe. Nada, na verdade, tudo que Jesus fez aqui, na sua vinda, não foi em vão. Ele foi crucificado, maltratado, pisoteado, sofreu o que sofreu para que você, através dele, encontrasse o perdão. Então, se você crê, você é perdoado sim por Jesus, mas você precisa também se perdoar. Não adianta você perdoar todo mundo e não se perdoar. Se perdoe, porque a partir do momento que você se perdoar, assim como a Stephanie, o Espírito Santo vai encontrar um espaço dentro de você. Hoje, Stephanie, você ajuda outras pessoas também. Sim, senhor. Porque um dia você foi ajudado, eu fico pensando, rapaz, a alegria da obreira que te mandou mensagem naquele domingo, no dia de encontro jovem, né? E serve para vocês também, né? Que fazem parte da Força Jovem aí. Às vezes você hesita ali em mandar um convite, um banner lá no WhatsApp, em compartilhar nas suas redes sociais. Compartilha. A Stephanie estava sofrendo nesse dia, mas uma ação de uma obreira, de compartilhar uma única imagem, tocou em você ao ponto de você desligar o celular. Agora eu não quero papo com ninguém.
eu vou para a igreja. Sim, senhor. Né? E hoje você faz isso com outras pessoas também. Sim, senhor. Você faz parte de que projeto? Mídia. Do mídia. Ó, tinha que ser do mídia, né? Para fazer ali aquilo realmente acontecer. Então hoje você é a pessoa que compartilha. Sim, senhor. Um dia alguém compartilhou contigo, hoje você compartilha com outras pessoas. Sim, senhor. Você ajuda ali na igreja, na Força Jovem, tá sempre envolvida. Sempre. Estou ali envolvida. Além do mídia, tenho um help, porque aquilo que eu passei, crise de pânico e ansiedade, eu ajudo outras pessoas. Legal. Eu digo para elas que não é culpa delas, então sempre envolvida. E não de que eu poder me envolver mais, eu sempre estou me envolvendo. Tá aí. E falando em help, rapaz, ó, anota aí já em dia 6 de setembro, a gente vai ter a próxima edição do Mega Help. Mega Help todo especial, Raízes. Será o tema deste evento, anota aí, dia 6 de setembro, a partir das 2 horas da tarde, o Mega Help, com toda a galera da FJU aqui de São Paulo. E falando nos projetos também, a Força Jovem tem muitos os projetos, que você também pode se envolver e participar de cada um deles. A partir do momento que você se interagir aqui com essa galera, você vai perceber que aqui sim você vai encontrar amizades verdadeiras. Amizades que a Stephanie buscava lá fora, nunca encontrou. Quando ela voltou para a Força Jovem, ela reencontrou essa amizade. O que é que você gosta de fazer? É artes marciais, jogar um futebolzinho ali, um vôlei, um handball, um basquete. Ah não, eu curto ali a galera da dança, do cultura, do teatro, eu gosto de cantar, tocar algum instrumento. Eu gosto ali de jogar um xadrez, um jogo, um tênis de mesa, não importa. O que você gostar de fazer, a gente tem aqui na Força Jovem. São 9 o total dos projetos que tem para que você possa, assim, desenvolver o seu talento. Vamos fazer o seguinte, vamos conhecer mais sobre os projetos da Força Jovem. Vamos voltar só um pouquinho no tempo. Porque lá em novembro de 2023, as obras começaram, com muita dedicação, sabendo que o resultado seria eficaz. E tudo foi concluído em um ano, no mês de novembro de 2024. E no dia 1º de dezembro foi a grande inauguração. Esse espaço foi consagrado pelos bispos, onde foi determinado que o local nasceria Filhos de Deus, local para todos os jovens. Este lugar aqui, a Central FJ1, ela é uma extensão da casa do Pai. Você está vendo o Templo de Salomão ali atrás? Nós estamos construindo e o mundo trabalhando para desconstruir a casa do Pai. Mas quem é da fé, quem é de Deus, valoriza a casa do Pai. Então quem fizer parte desse projeto, não está fazendo parte de um projeto qualquer para ajudar jovens a sair da marginalidade, não. Você está fazendo um projeto para a eternidade. Porque aqui nesse lugar vão nascer vidas, aqui nesse lugar vão nascer filhos para o nosso Pai Celestial. Senhor nosso Deus e nosso Pai, e que neste lugar, meu Deus, na casa do nosso Pai, venham nascer muitos filhos futuramente na FJU que vai ser estabelecida aqui. Em nome do Senhor Jesus. Seja bem-vinda. Aqui, nossas portas estão abertas todos os dias para receber jovens entre 15 e 25 anos. Então vamos lá! Quer aprender algo novo? Oferecemos aulas gratuitas de inglês, francês, espanhol e alemão. Workshops de multimídia como edição de vídeo, Photoshop e Illustrator. E se eu te falar que temos oficinas de dança, teatro, música e canto, você topa colar com a gente? Prefere esportes? Aqui você encontra jiu-jitsu, muay thai, boxe, karatê, dentre outras artes marciais de disciplina. Precisa de um espaço para estudar ou trabalhar? Temos mesas de coworking e contamos também com uma biblioteca cheia de conhecimento e um ambiente inspirador para a sua fé. E claro que você se perguntou se temos uma área play. É claro que temos! Ping-pong, pebolim e jogos de tabuleiro. Aqui é mais do que um espaço. Aqui é a Central Nacional da FJU. Somos uma família. Um lugar onde você descobre seu propósito, encontra apoio
e se conecta com jovens que irão somar na sua vida. Oi, meu nome é Laura, eu tenho 16 anos, eu faço parte da FJU mais ou menos 4 meses. E durante esses 4 meses veio a inauguração da Central. E aqui eu gosto bastante porque é um lugar que eu tenho bastantes amigos. E o pessoal aqui é bem acolhedor, não só o pessoal, mas o ambiente também, a estrutura é muito boa. Também gosto bastante da Biblioteca da Fé, né, que eles chamam. Hoje eu comecei a ler O Prazer da Vingança e tem me ajudado bastante esses livros a me desenvolver, né, como pessoa. Mas tem várias outras coisas, tem vários outros projetos também. E eu, daqui da Central, eu convido vocês aí de casa, venha conhecer a Central. Oi, meu nome é Gustavo, eu tenho 19 anos, faz 2 semanas que eu voltei para a FJU, que em vez de eu estar em casa fazendo nada, às vezes de bobeira, às vezes fazendo qualquer besteira, eu estou aqui me divertindo e, acima de tudo, na casa de Deus, né? Então aqui é muito legal por causa disso. Eu faço parte da FJU já tem 10 meses. E eu já vivi muito essa expectativa para a Central, né? Que eu já era do FTU, eu acabei subindo para a FJU já nessa expectativa, já na construção da Central. Meu nome é Gabriela, tenho 16 anos, estou aqui na Força Jovem uns 3 meses já. Então aqui eu tenho mais amigas, distraio mais a cabeça, tenho livros para ler, amigos para distrair a cabeça, não ficar pensando em coisas ruins, pensamentos ruins, que eu também já tive pensamento de morte. A Central também me trouxe o jiu-jitsu, né, que é gratuito. Hola, me llamo Carolina, soy de Venezuela. Comencé a frecuentar el templo y de ahí comencé a venir a las clases de francés. Estoy en mi primer día. Y hasta ahora la sensación, las personas, todo ha sido muy bueno, me encanta el recibimiento y el ambiente en general. Central Nacional da FJU, o lugar onde sonhos se tornam realidade. Seja bem-vindo à FJU. Aqui você não será só mais somos uma família que vai te mostrar o caminho verdadeiro pra ser. Seja bem-vindo à FJU. Seja bem-vindo à FJU. Seja bem-vindo à FJU. Esporte, cultura, entretenimento e toda informação de última hora para deixar você bem informado de tudo o que acontece na FJU. Fique por dentro, se inscreva no canal oficial no YouTube Força Jovem Universal e ative o sino das notificações. Plantão FJU. Não somos só notícia, somos história, junto aos fatos, mostrando a verdade na sua verdadeira essência. O que você faz no seu fim de semana? Está em busca de diversão para se aliviar da rotina? Ou fica em casa só esperando o dia passar? Dessa vez, eu quero te mostrar uma opção diferente. Uma nova maneira de se divertir e ter uma mudança não só de um final de semana, mas de vida. Te convido a conhecer o Encontro Jovem FJU que acontece todos os finais de semana, em um dos polos da Força Jovem Universal espalhados pelo mundo. Com momentos divertidos, mas também de seriedade e aprendizado, os nossos encontros levam até você ensinamentos que vão lhe ajudar a ser um jovem diferente. Ah, e não podemos esquecer dos projetos que promovem atividades como dança, teatro, música, fotografia, atividades esportivas e muitas outras após os nossos encontros. E a conhecer uma galera super divertida e espontânea. Por isso, vale a pena conferir, tirar um tempinho do seu final de semana para curtir esse momento com a FJU. Então, faz o seguinte, chama os seus amigos e vem curtir o nosso próximo encontro. Busque no seu navegador pelo site www.forçajovemuniversal.com e entre na aba Localizar. Ali, você vai encontrar um dos polos da FJU mais próximos de você. E
E pode ficar tranquilo que você vai encontrar, pois estamos localizados em mais de 130 países. E se você deseja tirar alguma dúvida ou quer ficar por dentro de todos os eventos e ações que acontecem por aqui, siga as nossas redes sociais, @oficialfju para Instagram e Força Jovem Universal para Facebook e YouTube. Legal, né? Tá aí, ó, todos os nossos projetos à sua inteira disposição, tá? E além dos projetos, cada um deles tem atividades aqui na nossa central também, a Central da Força Jovem. Inclusive, já deixei o convite para você vir conhecer aqui a nossa central, a Central Nacional da FJU. Ela fica localizada aqui na Rua João Boêmio, número 225, bem do ladinho aqui do Templo de Salomão também. Aqui a gente, por exemplo, nós estamos agora aqui no estúdio da banda FJU, que você está acompanhando aí também as imagens, ó. O estúdio da banda FJU. A gente tem um estúdio de dança também, onde a galera pode aqui aproveitar várias aulas de dança. São vários workshops que temos. Nós temos a sala de aula, aulas de idiomas, inglês, francês, espanhol, português também, tá? Agora a gente vai ter aula de português, afinal de contas tem uma galera precisando de aula de português aí, né? Então a gente vai ter aula de português também, ao total vão ser 5 idiomas aqui na Central da Força Jovem, aulas de desafiando o Enem, para você que vai cursar o Enem, você já pode se preparando a partir de agora já, o Enem é agora em novembro, para você ir se preparando, e todas as matérias que caem no Enem, a gente tem aqui professores prontos, aptos para te ensinar, tá certo? Então, já cola aí com o nosso endereço, a Rua João Boêmio, número 225, traga os seus amigos, convida a galera para estar junto e misturado com você, e a partir do momento que você chegar aqui, ainda que você não tenha amigos, aqui você vai conhecer muita gente legal que com certeza vai te envolver em alguma das nossas atividades, tá certo? Agora, Gabriel, vamos lá. Gabriel, né? Gabriel, vamos compartilhar a sua história. Conta pra gente aí quem era o Gabriel, como é que você tá hoje. Compartilha com a gente um pouquinho da tua história. Pastor, eu cresci na igreja, desde pequeno eu frequento a igreja, porque eu vinha com a minha mãe. Minha mãe, ela chegou na igreja, antes ela frequentava a igreja desde pequena em outro lugar, porque a mãe dela levava ela. Então ela se afastou ali com seus 18, 19 anos, aí conheceu meu pai e migrou para essa cidade, onde a gente tá hoje. Então ela voltou para a igreja e começou a lutar pelo meu pai, que era viciado na bebida. Conforme nesse processo, eu também fui frequentando a IBI, né? Fui aprendendo ali o processo, aprendendo o que as tias ensinam ali, todas as histórias bíblicas, passar a fé, passar o espírito. Mas eu passei a ter aquela doutrina para mim, mas não realmente a praticar. Meu pai, ele foi liberto do vício da bebida e eu continuei crescendo, até que passei a ter a vontade de querer conhecer o mundo. Comecei a ir para a escola, comecei a ficar com pessoas, a estar ali no meio de pessoas que não eram da fé, que tinham ali seus problemas, mas não eram da fé. Então eu passei a ter o desejo que elas têm, a querer vestir a roupa que elas vestiam, a querer namorar também, porque mesmo naquela idade ali, naquela faixa de idade, eles namoravam, eram popular assim. Então eu passei a querer ter essa curiosidade de ser igual a eles. Foi nessa idade também que eu conheci a pornografia. Então, como rolava aquelas conversas ali, eu passei a ter curiosidade também e fui pesquisar no celular que minha mãe tinha me dado quando eu tinha meus 8 anos, e foi aí que eu desencadeei o vício da pornografia. Conforme esse vício, eu também fui desencadeando outra coisa também, que foi o desejo ali em ter uma mulher ali, né? Mas não tratar a mulher como ela realmente tinha que ser tratada, mas eu passei a ver ela como um objeto de prazer para saciar o desejo físico. Tem aquela parte sentimental, mas principalmente saciar o desejo físico. E tinha aquela parte de criar uma máscara. Eu criei uma máscara. Da igreja para fora, eu era esse tipo de pessoa que queria ser igual a eles. Eu passei a ter o costume deles, a falar igual a eles. Eu sempre queria estar mais parecido com eles, porque eu queria ter a popularidade que eles tinham. Queria namorar as meninas que eles namoravam, a menina mais bonita da escola. Eu queria ser igualzinho a eles, eu queria ser o melhor ali, a estar no meio deles, a ser aceito por eles mesmos. E quando acabava tudo, saía da escola, chegava em casa, eu já mudava a máscara na frente do meu pai e da minha mãe. Passei para a igreja, entrava na igreja, eu mudava essa máscara. Na frente do pessoal da igreja, eu era aquele menininho da fé que lia a palavra, era da fé, sabia de tudo da palavra, estava ali na fé. Mas aquilo eu não me sentia feliz com aquilo. Aquilo eu sempre entrava nesse questionamento, nesse conflito entre eu e Deus.
Tanto que quando acontecia as coisas na escola, eu apanhava na escola, arrumava uma briga, apanhava na escola. A minha única reação era pedir perdão para Deus, era apagar as coisas que tinha no meu celular. Os funk, tudo que tinha no meu celular, a minha única reação era apagar, como se Deus estivesse me castigando por aquilo. Então, eu sempre tive essa consciência que ali não era o meu lugar. No fundo, eu sabia que ali não era o meu lugar, mas eu sempre queria estar ali. Queria estar conhecendo mais sobre o mundo, queria estar me parecendo mais com eles e queria ser mais igual a eles. Até que eu cheguei à idade de entrar no Força Jovem. Antes disso veio a pandemia. É muito importante ressaltar isso, que na pandemia foi o ponto-chave, que o vazio ficou ainda bem mais forte. Ficou mais forte porque eu já não tinha mais contato com aquelas amizades, eu já não ia mais para a escola. Então, tudo começou a perder o sentido. Começou a perder o sentido e eu passei a ficar à deriva. Comecei a entrar em grupos de WhatsApp do hobby que eu fazia. E ali também eu tentava preencher de alguma forma. Continuava ali na pornografia ainda mais forte ainda. Tentando preencher mais forte ainda aquele vazio que eu tinha dentro de mim. Até que, chegando no final do ano, eu recebi o convite de entrar no Força Jovem. Chegou a transferência da FTU pro Força Jovem, eu já não queria ir pro Força Jovem porque eu sabia que... Tudo isso foi dentro da igreja? Dentro da igreja. Eu mantinha aquela máscara de estar no meio do pessoal ali, até mesmo meus primos que também não eram da fé. Eu já tinha aquela aparência de pessoa do mundo. E pisava o pé na igreja, eu já mudava a máscara. Aí você ouvia uma palavra, mas nunca se arrependia. Você sentia um remorso. Muito, muito remorso. Aí ia lá, apagava tudo e tal. Nunca mais vou fazer. Nunca mais vou fazer. No outro dia, eu tava fazendo a mesma coisa, ou até mesmo pior. Tava sempre querendo me aprofundar mais. Santa Ceia tomava. Quando eu adquiri a idade de tomar Santa Ceia, tomava Santa Ceia. Com aquela consciência. A consciência pesava, mas eu pegava ali, pegava Santa Ceia porque os obreiros estavam olhando. Os coordenadores do FTU também estavam olhando. Então, eu sempre queria manter a aparência. Na hora de ir lá na frente, eu tinha o desejo de receber o Espírito Santo, mas... Você queria mudar? Eu queria mudar. Mas também eu queria conhecer o mundo. Eu queria, sabe, eu queria ser igual a eles. Eu queria ter o que eles têm, porque na minha cabeça eles eram felizes. Eu estava numa prisão dentro da igreja e lá fora eles eram livres, eles eram libertos. Eles eram livres para fazer o que eles queriam e eles eram felizes. Só que você comentou que... Quando estava lá, você sentia que ali não era teu lugar. Então, ao mesmo tempo que você queria ser igual a eles, você se sentia um estranho no meio deles. Me sentia um estranho. Eu nunca me sentia aceito entre eles, sabe? Por isso que eu tentava matar essa sede de querer ser cada vez mais parecido com eles, para me ser aceito entre eles, porque eu não conseguia... vamos dizer que eu queria ser igual a eles, mas eu não conseguia ser igual a eles porque eu não sabia que ali não era o meu lugar. Então, passou o final do ano, cheguei no Força Jovem e ali eu comecei a ter influências de verdade, né? Comecei a estar com amizade de verdade, com pessoas ali que eram da fé. E eu passei a ver, eu passei a analisar aquele pessoal do Força Jovem. Falei, poxa, o pessoal parece que é ainda mais feliz. Tem algo diferente neles. Eu olhava para os obreiros assim, o pessoal brincava, o pessoal ria, jogava bola, tinha aquele ambiente. Não era um ambiente pesado, eu não me sentia pesado em estar ali no meio. Porque no meio do pessoal ali da escola, no meio de todo mundo, eu estava ali, eu ria e tal, mas quando passava tudo, eu começava a me sentir culpado. Mas quando eu estava com o pessoal do Força Jovem, eu falava, poxa, aqui é um ambiente tão legal. Eu me sinto bem aqui. Eu falei, aqui é o meu lugar. Aí eu comecei a prestar atenção nas pregações. Eu falei assim, eu tenho que tomar um jeito na minha vida. Eu tenho que achar o meu lugar. Aqui é o meu lugar, então eu tenho que receber o Espírito Santo. Só que tinha um pequeno problema. Eu sabia que eu precisava do Espírito Santo, mas eu nunca reconhecia na frente de todo mundo ali da igreja que eu realmente precisava. Eu estava perdido, mas na minha cabeça eu não estava perdido. Então foi nesse momento que eu passei a analisar tudo. A obreira ali da época, a obreira coordenadora, ela propôs um propósito. Um propósito para quem não tinha o Espírito Santo. Ela colocou a mensagem lá no grupo e falou assim, pessoal, quem não tem o Espírito Santo, me chama aqui no privado, por favor. E aí foi aí que eu comecei a pensar assim. Eu fiquei um bom tempo pensando, eu falei, eu tenho que mudar. Eu tenho que mudar. Aí eu mandei mensagem para ela, obreira, mandei exatamente assim, obreira, eu não tenho o Espírito Santo. Aí ela falou assim, tá ligado, Gabriel, arrebentou.
Assim, vamos fazer isso, isso, isso. Todas as quinta-feiras a gente vai se reunir, eu vou dar uma palavra com vocês, a gente vai buscar o Espírito Santo. Aí a Obreira passava o propósito. Passou o propósito ali, começou com o propósito é como se fosse um jejum. Jejum daquilo que você mais gostava. Uma coisa que eu gostava muito era de ouvir música. Essas músicas, inclusive, os funk que eu tinha no celular, aí também, música que provocava muita sensação. Eu gostava muito de sensação, era uma pessoa que gostava muito de sentir, ter a sensação ali. Então, eu resolvi sacrificar aquilo. Músicas que não glorificavam a Deus, que provocavam uma sensação muito ruim, assim, que faziam eu ter desejo de fazer, né, de fazer aquilo que não era para fazer. Eu passei a abandonar tudo, cortei tudo e passei a substituir pelas músicas da fé e por músicas que realmente edificassem. Porque realmente edificassem. Então, eu passei a cortar aquilo e também, conforme esse processo, eu fui me analisando, eu fui me estudando. Eu passei a cortar a pornografia, eu tomei uma decisão de cortar a pornografia de uma vez por todas, e tudo que agregava a esse ponto, o jeito que eu falava, eu ainda falava igual a eles, eu falava algumas gírias, palavrão, tudo, passei a cortar. Toda vez que via um palavrão na minha mente, eu cortava, falava assim, tá amarrado. Foi assim que a Brena ensinou, via um palavrão na mente, tá amarrado. Muitas das vezes também eu lembro que quando eu via esse tipo de pensamento, eu começava a cantar o hino. Falei, poxa, vai arrebentar, a música do Bispo Marcelo Crivella, e foi assim que eu passei a mudar. Na empresa mesmo, eu trabalhava com os meus tios, eles passaram a notar a diferença. Falava assim, poxa, você tá diferente, hein, Gabriel? Você tá diferente, tá indo pra igreja agora, né? Eu sempre fui pra igreja, passaram a notar só depois que eu comecei a mudar. Aí eu falei assim, poxa, legal aí. Foi aí que muitas buscas com o Espírito Santo, eu sempre tive um ponto-chave que eu estava entregando tudo, mas ao mesmo tempo eu não estava entregando. Eu ainda tinha alguns sonhos particulares mesmo, assim. Eu quero ser isso, eu quero ser aquilo. A partir do momento que eu aprendi que para receber o Espírito Santo você tem que entregar tudo, os seus sonhos, os seus desejos. Então eu fui nessa linha. Meu Deus, eu entrego tudo. Até que teve uma quarta-feira, aí ainda não foi meu batismo com o Espírito Santo, mas foi a única quarta-feira que eu não fiquei triste por não ter recebido o Espírito Santo. É como se Deus pegasse e falasse assim, você tá indo no caminho certo, continua assim. Foi de quarta para quinta, na quinta-feira a Bíblia reuniu a gente, eu olhei assim, eu falei assim, meu Deus, tem que ser hoje. E se não for hoje, eu não sei o que vai fazer. Eu olhei assim, aquele céu, eu lembro até hoje daquele céu bonito. Eu falei, poxa, o céu tá tão bonito hoje. Aí eu comecei a buscar o Espírito Santo. Sem emoção, ali, como eu sempre fui uma pessoa que gostei muito de emoção, ali foi um ponto crucial, porque eu passei realmente a buscar Deus como se Ele fosse Deus, como se Ele fosse a pessoa que vai me salvar ali, salvar a minha alma. A obreira colocou uma cadeira e falou assim, você vai colocar nessa cadeira aquilo que está te atrapalhando de buscar o Espírito Santo. Na época, eu gostava muito de uma menina no Força Jovem. E essa menina me atrapalhava muito de receber o Espírito Santo porque eu queria ser, mas ao mesmo tempo eu queria ser para ela, para agradar ela, sabe? Mostrar para ela que você estava bem. Para mostrar para ela que eu tava na fé e tal. Sempre tinha esse negócio. Eu tava ali buscando, mas tinha esse ponto que eu tava desviando um pouco. Aí eu já resolvi entregar na cadeira. Eu falei, mas eu entrego isso. Eu entrego isso nas suas mãos e que seja feita a sua vontade. Só uma observação, não foi na cadeira, né? A cadeira era só um propósito ali, isso, né? foi um propósito, porque a obreira disse que... A obreira fez uma oração ali, que naquela cadeira sentaria o Senhor Jesus. Então, eu entreguei nas mãos do Senhor Jesus aqui tudo aquilo. Já entreguei meus sonhos, os meus desejos, tudo já estava ali nas mãos do Senhor Jesus. Então, eu voltei para o meu lugar e comecei a buscar Deus. Comecei a buscar. Comecei a buscar até que eu senti algo muito forte, cara. Não é algo que eu senti, mas eu senti algo assim, a presença veio, a presença de Deus desceu e a minha única reação foi adorar, só glorificar Deus. Aleluia, meu Deus, muito obrigado, meu Pai, muito obrigado. Quando acabou a busca, é como se fosse tudo diferente. Eu falei, poxa, tava tudo diferente, tava tudo muito diferente. É como se eu tivesse a mente de Deus ali, eu passasse a pensar como Deus. Eu não parava de pensar nas coisas de Deus.
Se tivesse a evangelização ali 3 horas da madrugada ali, eu caía dentro. Acordava 3 horas da madrugada, eu ia pra rua evangelizar. Eu fui pra casa a pé ainda nesse dia. Eu fui pra casa pensando, eu fui cantando, fui agradecendo a Deus. Eu falei, puxa, mas eu tô diferente. A partir dali, tudo mudou. Eu esperei uma semana para contar para a obreira que eu tinha recebido o Espírito Santo, porque entre todos esses momentos eu já tinha falado que eu tinha recebido o Espírito Santo, era só uma emoção. Eu falei, mas eu não queria uma emoção. Então eu fiquei uma semana ali, essa certeza só aumentava, todo dia só aumentava. Meu caráter tinha mudado. Eu passei a pregar ali pros meus tios nunca me escutaram para nada. Aí ficava ali na mesa com meus tios ali trabalhando, eu falava assim, poxa tio, é isso. Deus quer salvar o senhor tal, você não precisa sofrer assim. E tudo foi muito diferente. Até que, se eu não me engano, foi numa quarta-feira, eu sentei com a obreira e falei, obreira, eu recebi o Espírito Santo, obreira. A obreira abriu um sorriso assim, de orelha a orelha, e falou assim, poxa, Gabriel, agora arrebentou e permanece na fé. Pô, arrebentou. Aí, desde então eu tenho seguido com essa linha de raciocínio de que os meus pensamentos são os pensamentos de Deus. Os meus sonhos são os sonhos de Deus. E eu não tenho mais nada na minha mente a não ser servir a Deus. Servir a Deus para mim é tudo. Sempre, a partir daquele momento, eu queria estar todo dia na igreja, eu queria estar mais ainda no meio do pessoal. Eu sou do mídia, e eu queria me envolver ainda mais. Perguntar para minha coordenadora, o que a gente pode fazer agora, coordenadora? Que a gente pode gravar isso, a gente pode fazer aquilo. Aí, às vezes eu até que tinha que ficar incomodando ela, dando ideia, né? Uhum. Mas eu queria estar sempre ali, eu queria fazer as coisas para Deus, eu queria fazer sempre mais para Deus. E aquilo sempre foi muito bom para mim. Minha mãe também passou a ver a minha mudança, tanto que ela perguntou para mim uma vez, alguns dias depois, se eu tinha recebido o Espírito Santo. Eu falei, sim, mãe, eu recebi o Espírito Santo. Na escola também, depois eu voltei pra escola. Aí aquelas mesmas amizades, eu encontrei algumas daquelas amizades. Aí o pessoal começou a olhar pra mim e falou assim, você tá indo pra igreja, Vitor? Falei, tô. Falei, você tá diferente demais. Tá falando diferente, não fala mais palavrão, você tá muito diferente, cara. Falei, meu amigo, foi Deus que me mudou. Realmente eu me converti para Deus. Aí a partir dali, antes eu era influenciado. A partir dali eu comecei a ser influenciador. Muitas pessoas ali chegavam para mim para pedir conselho, para contar o problema ali, eu ajudava elas, tal, convidava. Muitas delas não iam, mas mesmo assim elas se sentiam bem ali em perguntar as coisas para mim. Você chegou a levar outras pessoas para a Força Jovem? Sim, eu já levei algumas pessoas para Força Jovem e as pessoas ficavam bem. Falava assim, eu gostei muito de Força Jovem, Vitor, muito bacana mesmo. Eu ia sempre conversando com elas e sempre ficou naquele processo. Então aquilo que você fazia, que era pro mundo, a pornografia, as amizades, esse desejo frenético de querer ser igual aos outros, foi substituído pelas coisas que são de Deus. Pelas coisas que são de Deus. E hoje você também é do Projeto Mídia, então nós temos aqui dois mídias hoje, a galera do mídia está aqui hoje em peso, né? E você se envolve com as coisas hoje só de Deus. Inclusive, você falou uma coisa que me lembrou daquela frase de Paulo, né? Pensai nas coisas que são do alto. E esse é o problema pelo qual muitos não recebem o Espírito Santo, você sabia? Porque às vezes você é um Gabriel da vida. Você está na igreja, você está na Força Jovem, você é envolvido. Ele já era do projeto, ele já era da Força Jovem, ele já era da igreja. Mas ao mesmo tempo era um cara que tinha uma dupla personalidade. Era o Vitor na escola e o Gabriel na igreja, né? Você dividia o seu nome? Sim, senhor. Você dividia, né? Eu percebi que você dividia o seu nome. O pessoal me chamava de Vitor na escola. Por isso que... É porque o pessoal me chamava de Gabriel. Na igreja, em casa, me chamava de Gabriel. Saí da escola, então ficou só com o Gabriel. Mas mesmo assim... Então na escola você era o Vitor, na igreja você era o Gabriel. Na escola eu era o Vitor e na igreja eu era o Gabriel. Então de repente você é assim, ó, você tem uma dupla personalidade. Você é dois. Né? Ele ainda tinha 2 nomes, né? Mas você é 2, aí você em casa é um, na escola você é outro. Você é aquela menina que você sai de casa, coloca aquela mochilinha nas costas, sabe? Na frente do seu pai você tem uma roupa, mas na mochila você tem outra. Aí chega na casa da amiga e você vai lá, troca de roupa, você muda a sua personalidade, você passa aquele batom mais forte, você faz aquela maquiagem mais pesada. Ou seja, você está se enganando. Você está tentando enganar outros, mas na verdade você está se enganando. Você está tentando encontrar um escape que não existe. No final não tem escape, não. É uma porta sem fim, é um beco sem saída. Não tem escape, estou te avisando. Não tem escape, não tem saída lá. A saída é o que eles encontraram. A saída se chama Espírito Santo.
Se você quer realmente ser feliz, se você quer realmente encontrar a verdadeira paz, a verdadeira alegria, só o Espírito Santo pode te dar. E o que você precisa fazer para encontrá-lo, para ser cheio do Espírito Santo? O Gabriel aqui deu a dica. É você entregar aquilo que impede a descida dele. Para o Gabriel era a menina que impedia ele receber o Espírito Santo, era a pornografia, era ali as amizades, era as músicas, eram os desejos, as vontades dele não permitia que o Espírito Santo descesse. Por quê? Porque quando o Espírito Santo vem sobre alguém, as vontades do Espírito Santo passam a predominar na minha vida. Então, enquanto houver a sua vontade, a vontade da sua carne, então sempre vai haver ali um empecilho para que o Espírito Santo desça. Ambos continuam sendo tentados, não tenha dúvida. Assim como você, assim como eu, todos nós somos tentados. Mas a partir do momento que nós conhecemos o Espírito Santo, a gente consegue olhar para a tentação, olhar para o Espírito Santo e perceber, o Espírito Santo vale muito mais a pena. Não vale mais a pena eu cair em tentação. Aí está aí você caindo em tentação porque você conhece apenas as coisas desse mundo. No dia que você conhecer o Espírito de Deus, de fato e de verdade, você vai perceber que você vai encontrar a verdadeira paz, a verdadeira alegria. Paz, alegria é essa que pode começar já hoje, daqui a pouquinho, no nosso Algo a Mais que acontece aqui na Avenida Celso Garcia, número 499, no Brás, aqui na Catedral, que fica bem ao lado do Templo de Salomão. Aqui, a galera da Força Jovem se reúne para uma reunião mega, top, muito especial, onde nós vamos falar mais sobre esse assunto, sobre o Espírito Santo. E vamos buscar, claro, a presença dele também, a presença de Deus. E assim você vai encontrar essa verdadeira paz, essa verdadeira alegria, essa verdadeira felicidade. E sábado é dia de encontro jovem, 4 horas da tarde, no mesmo local aí, a galera da Força Jovem se reúne num encontro muito legal, muito top, amizades verdadeiras, amizades que vão realmente te fazer encontrar o Senhor Jesus. Vocês dois falavam acerca de boas amizades, de boa referência que encontraram dentro da Força Jovem, né? E é isso que essa galera vai encontrar aqui também. Você é de Itaquera. Da sede mesmo ali de Itaquera? Não, senhor. Qual a igreja lá? Dá o endereço e aproveita, chama a galera. Avenida Olavo Egídio de Souza Aranha, 1624, Vila Cisper. Encontro jovem lá que dia, que horas? Domingo às 4 horas da tarde. E lá, Gabriel? Eu sou do bloco de Guarulhos, pastor. Da sede mesmo? Eu sou da sede de Arujá. Qual é o endereço lá? Avenida João Manuel, número 444. O encontro jovem lá acontece todo sábado às 15h30 da tarde. Então, sábado e domingo lá. Sim, senhor. Sábado e domingo. Então, você que é aí de alguma dessas localidades ou próximo, cola com a galera lá também. Quiser conhecer mais a história do Gabriel, mais a história da Stephanie, eles vão estar lá te esperando no Encontro Jovem top. O Encontro Jovem também acontece em todos os polos da FJU espalhado por todo o estado de São Paulo e também por todo o Brasil, tá bom? É só você colar com a gente, sem sombra de dúvidas. Você vai encontrar uma galera muito top e pra lá de especial. Combinado? Fechado? Então, bom, nosso Live FJU vai ficando por aqui. A gente te espera, tá? Daqui a pouquinho, às 19h30 no nosso Algo a Mais e sábado, às 4 horas da tarde aqui no nosso Encontro Jovem. Valeu? Tchau, tchau. Estamos mais juntos do que nunca.